Hoje eu quero tratar com você sobre os conselhos de um velho pastor a um jovem pastor. E quero evocar a figura do apóstolo Paulo e a figura de Timóteo. Timóteo era um jovem tímido e também doente. E estava à frente de uma grande igreja, de uma grande cidade, a cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Paulo já estava preso pela segunda vez em Roma, já no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. O mundo está em polvorosa. O incêndio de Roma, em 17 de julho do ano 64, trouxe uma perturbação, não só em Roma, mas por todo o império. Aquele crime horrendo foi colocado na conta dos cristãos. E Paulo, que era o grande líder do cristianismo no Ocidente, foi preso e acusado de ser um malfeitor, um bandido, o líder dos incendiários de Roma. O efeito colateral foi que Paulo foi abandonado pelos irmãos da Ásia. Paulo foi chamado e tratado como um criminoso. Até o próprio Timóteo estava um pouco constrangido de apresentar-se como seu discípulo. Marcaram a defesa para Paulo apresentar suas testemunhas, e nessa primeira defesa, nessa primeira audiência, ninguém foi a favor do apóstolo Paulo. Então Paulo foi condenado à pena capital, à pena de morte. Por ser um cidadão romano, não foi crucificado, mas foi degolado. Se não bastasse esse tempo de atroz perseguição, de sofrimento inumano, a igreja ainda estava sendo atacada por falsos mestres, que tentavam desconstruir o evangelho e fulminar com a autoridade apostólica de Paulo, o prisioneiro, o velho. O cenário era sombrio, a situação era caótica. A igreja estava vivendo seus dias mais tenebrosos. E então Paulo, já sentenciado à morte no corredor da morte, como um veterano pastor, como um apóstolo que tinha percorrido várias províncias do Império Romano, como Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor, plantado igrejas, fortalecido igrejas em muitos rincões do Império Romano. Agora precisa passar o bastão da liderança para Timóteo, dando conselhos a este jovem pastor. É tão bom quando você tem um mentor, é tão bom quando você tem alguém mais experiente para orientar você nas decisões a serem tomadas. E Timóteo teve a bênção de ter Paulo como seu mentor, como seu tutor espiritual, como seu conselheiro. É claro que nem todos os conselhos são bons. Há muitas pessoas cujas palavras são carregadas de insensatez. São conselhos que desviam da rota e não colocam no caminho certo. Mas Paulo era um homem de Deus. E Paulo vai dar conselhos ao jovem pastor Timóteo para guiar seus passos, para balizar suas atitudes, para dar a ele fibra diante dos embates da vida. E eu queria elencar aqui, à luz de 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, e em cada capítulo desta carta, Paulo dá um conselho diferente ao jovem pastor Timóteo. O primeiro conselho está no capítulo 1, versículo 14, da segunda carta a Timóteo, que está escrito assim: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós.
Depósito aqui é uma palavra que traduz o Evangelho. Ele diz guarda o Evangelho. E guardar aqui também não é esconder. Não é colocar numa gaveta ou num cofre e fechar as 7 chaves. Não. Paulo está dando esse conselho no sentido de que Timóteo devia vigiar para que os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos cristos, aqueles que sorrateiramente estavam entrando nas igrejas para perverter o Evangelho, para diluir a mensagem cristalina da palavra de Deus, não tivessem acesso, penetração na igreja. A palavra de Deus não pode ser misturada, diluída. A palavra de Deus não pode ser cortada, no sentido de oferecer apenas aquilo que convém. A palavra de Deus é inspirada, é inerrante, é infalível, é suficiente, é soberana, é eterna. Não se pode agregar a ela coisa alguma, não se pode tirar dela coisa nenhuma. A palavra de Deus não pode ser ressignificada, atualizada. Ela é viva, ela é oportuna, foi, é e há de ser a mesma palavra, simples, pura e poderosa. Cabia a Timóteo, como um jovem pastor, a adotar toda a vigilância para que esta palavra não fosse contaminada pelos falsos ensinamentos. Timóteo deveria velar por isso. E isso é uma lição para nós. Quando tem tantas vozes, quando tem tantos aventureiros da fé, tantos camelôs da fé, tanta gente que está pregando um outro evangelho, um falso evangelho, diluindo a mensagem para agradar os ouvidos daqueles que se apartaram de Deus. E desta maneira, adequam a mensagem ao gosto dos ouvintes, como se a igreja fosse um supermercado onde quem manda é o cliente, como se a igreja pudesse oferecer às pessoas o que elas querem e não o que elas precisam. Então, o primeiro conselho de um velho pastor a um jovem pastor é este: guarda o evangelho puro, para que ele continue incontaminado das heresias perniciosas, das doutrinas de demônios, das doutrinas engendradas no laboratório do enganoso coração humano. O segundo conselho que Paulo, um velho pastor, vai dar para um jovem pastor, está no capítulo 2, verso 3. E Paulo diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Se o primeiro é guarda o evangelho, o segundo é sofre pelo evangelho. Aqueles que querem abraçar o ministério pastoral precisam estar plenamente conscientes disso. Não é uma plataforma de honrarias, é uma arena de lutas. Não é uma prateleira de prestígio, é um campo de trabalho. Não é um palco onde se recebe louros e aplausos, mas um campo minado de oposição que requer abnegação. Não há ministério pastoral indolor, porque pregar a verdade absoluta num mundo regido e rendido à ditadura do relativismo é um grande desafio. Não ceder às pressões e seduções e manter-se firme, inabalável diante de tantas propostas aparentemente vantajosas é um grande desafio.
Não se intimidar diante das ameaças daqueles que não toleram o evangelho puro e simples é um desafio. E o velho pastor está dizendo para o jovem pastor: tenha a coragem de sofrer por este evangelho. Se preciso for, dê a sua própria vida por este evangelho. Porque o homem que não tem uma causa pela qual morrer, não está ainda preparado para viver. Se a causa que abraçamos é maior do que a vida, vale a pena dar a vida por esta causa. Sofre pelo evangelho. Jesus Cristo, quando estava restaurando o apóstolo Pedro lá no mar da Galileia, disse para ele: quando você era jovem, você ia por onde queria. Quando você se tornar velho, for velho, você não vai mais fazer isso. Eles vão pregar você, cingir você. Mas com esse gênero de morte, você vai glorificar a Deus. E depois de dizer para Pedro que na velhice ele morreria crucificado, foi que Jesus disse: segue-me. Não é segue-me para o sucesso, para os aplausos do mundo, mas segue-me para a morte. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. O ministério requer abnegação, e Paulo disse isso para os presbíteros de Éfeso: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, se o primeiro conselho é guarda o evangelho, o segundo conselho é sofre pelo evangelho. Mas há um terceiro conselho de um velho pastor para um jovem pastor no capítulo 3, versículo 14, quando Paulo diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Perceba você a conjunção adversativa, porém, tu, porém. Ele está contrastando a necessidade de Timóteo permanecer, porque antes ele está falando daquelas pessoas que se desviaram, dos homens perversos, dos homens impostores, que vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E aí Paulo diz a Timóteo: tu, Timóteo, porém, permanece naquilo que aprendeste. Então, o terceiro conselho é: permanece no evangelho. Tem muita gente enganando, tem muita gente sendo enganada. Tem muitos aventureiros. Tem muita gente falando em nome de Deus o que Deus não está falando. Tem muita gente sendo guiada por sonhos, visões e revelações forâneos às Escrituras, produto apenas do coração enganoso. O profeta Jeremias disse: se alguém tem sonho, conte como sonho. Mas o que tem a palavra de Deus com isso? Que tem a palha com o trigo? Quantas vozes? Eu estava lendo um livro esta semana de um sociólogo brasileiro, e ele diz que aqui no Brasil tem mais de 104 mil CNPJs de instituições religiosas. Todo dia surgem mais de uma dezena de igrejas. Louvado seja Deus se são igrejas fiéis às Escrituras. Louvado seja Deus, são igrejas que acolhem as ovelhas e apacentam as ovelhas de Cristo, ensinando-as com fidelidade à palavra de Deus. Mas quantas que são levantadas, criadas, organizadas para pregar um outro evangelho, um falso evangelho, para explorar as pessoas, para enriquecimento de homens gananciosos, que veem o ministério apenas como uma plataforma de auto-enriquecimento. Quantos que estão pregando uma outra coisa, não é o evangelho? E Paulo está dizendo para Timóteo: meu filho, não importa se aqui, se ali, se acolá, as pessoas estão se desviando, as pessoas estão enganando, as pessoas estão sendo enganadas. Você, meu filho, permanece, permanece. As novidades vêm, as novidades vão, as novidades passam, mas o evangelho fica. O evangelho é poderoso, o evangelho é eficaz, ele é insubstituível.
As igrejas que correm atrás das novidades, dos ventos de doutrina, elas podem até ter um crescimento explosivo aqui, ali e acolá, mas isso não perdura. Isso não glorifica a Deus. Porque Deus não se interessa apenas por crescimento numérico, Deus quer que essas pessoas que são alcançadas verdadeiramente sejam discípulos do Senhor Jesus, convertidas, santificadas pelo Espírito Santo de Deus. Permanece. Mas, finalmente, o quarto e último conselho de um velho pastor a um jovem pastor está no capítulo 4, verso 2. Paulo diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. E ele diz: corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O primeiro conselho é guarda o evangelho. O segundo conselho é sofre pelo evangelho. O terceiro conselho é permanece no evangelho. O quarto conselho é prega o evangelho. Esta mensagem não pode ser retida, escondida. Esta mensagem não pode ficar circunscrita apenas a 4 paredes de um templo. Ela precisa ganhar asas. Ela precisa ser proclamado dos eirados, dos telhados do mundo, dos outeiros da história, nos ouvidos das nações. Hoje Deus, por sua bondade, nos permite ter ferramentas tão exponenciais para que esta mensagem alcance milhares, milhões de pessoas. E nesta geração, precisamos falar a tempo e a fora de tempo, pregar no poder do Espírito Santo e com fidelidade este evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Nós precisamos restaurar nos púlpitos brasileiros a supremacia das Escrituras e a primazia da pregação. Em tantos redutos, outras coisas ocuparam o lugar da pregação: o teatro, a dança, as músicas as mais variadas, as representações, as luzes. Mas em tantos lugares está escasseando, ralentando a pregação genuína, pura, viva, poderosa da palavra de Deus. E o velho pastor está dizendo ao jovem pastor: prega a palavra. Ela é sempre viva, ela é sempre atual, ela é sempre oportuna. Ela não caduca nunca, ela não fica velha nunca, ela não se desatualiza nunca. As novidades vêm e passam, os ventos vêm, fazem um estrago e passam, mas a palavra permanece. Então volte a pregar com fidelidade, a pregar com entusiasmo, a buscar de Deus a unção do Espírito Santo para pregar no poder do Espírito, em convicção, com autoridade. E os resultados certamente virão, porque Deus há de despertar uma fome, não de pão, mas da palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi degolado em Roma, mas Timóteo continuou levando esse bastão à frente de uma grande igreja, a igreja de Éfeso. O que eu espero é que você, que é um velho pastor, como eu, possa se levantar nessa geração e passar esse bastão para jovens pastores, orando a Deus para que Deus levante novos pastores cheios do Espírito Santo, para que a igreja não sofra por falta de liderança espiritual. Nós estamos numa corrida de revezamento. Se nós falharmos em passar o bastão para as novas gerações, poderemos enfrentar uma grande crise, como se verifica, por exemplo, em alguns lugares na Europa, na América do Norte, aqui no Brasil inclusive. Acautelemo-nos, que tenhamos os nossos olhos postos em Jesus,
que tenhamos o nosso compromisso inabalável com as Escrituras, que nós deixemos um legado para as futuras gerações. Que os pastores mais velhos ajudem os pastores mais novos a permanecerem firmes e fiéis, pregando a palavra de Deus com zelo e poder. Guarde o Evangelho, sofra pelo Evangelho, permanece no Evangelho e prega o Evangelho. Eis os conselhos de um pastor velho para um pastor jovem. Deus abençoe sua vida.